Nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas dúvidas que são recorrentes nos nossos cursos, né, de negócios dentro da BTC. Estou aqui com o Renato Aracaki, que é um dos nossos instrutores de Finanças Corporativas Valuation. Uma dúvida que é muito comum, né, algo que é extremamente importante. O que é ROIC? O ROIC, ele é um dos índices que você utiliza, que o mercado utiliza para analisar uma empresa e entender se ela está sendo bem gerida e se ela é um bom ativo para ser investido. Então a gente tem o lucro líquido, tem o EBITDA, tem vários índices, o ROIC é um deles. Ele é a relação entre o quanto que uma empresa consegue gerar de lucro operacional em cima do capital operacional que ela tem. Quanto maior o lucro operacional que você conseguir gerar e menos capital operacional você tiver, melhor. Você tem mais rentabilidade em cima do capital da empresa. O capital operacional da empresa ele é dividido em dois componentes, né? O capital de giro e o imobilizado que ela tem. Então, para a gente explicar um pouco melhor o ROIC, eu vou pegar um exemplo do dia a dia nosso. Imagine que a gente tenha dois indivíduos. Os dois acabaram de ser demitidos de uma empresa e ambos têm R$100 mil guardados como reserva. O mercado de trabalho está muito difícil, eles decidiram empreender, fazer alguma coisa para, ganhar um dinheiro no mês. E aí ambos, decidiram fazer Uber. O funcionário A ele vai comprar um carro com a reserva que ele tem e o funcionário B ele vai pegar só um pedacinho dessa reserva que ele tem e vai alugar um carro para fazer Uber. Imagina que no final do ano ambos consigam tirar como lucro para eles R$100 mil. Operacionalmente, os dois geraram o mesmo lucro, R$100 mil. Só que o primeiro funcionário ele teve que imobilizar R$100 mil de reservas que ele tinha, sendo que o segundo ele trabalhou o dinheiro de uma forma melhor. Então o ROIC daquele que aluga geralmente é maior do que o que compra o carro, que imobiliza. Uma empresa, quando ela vai fazer, imagina que ela vai vender um bem, né? Ela pode fabricar o bem ou ela pode comprar de um fornecedor o bem pronto e ele revende. Você concorda que se no final do ano as duas empresas tiverem o mesmo lucro, operacionalmente, em termos de lucratividade, elas são iguais. Só que em termos de rentabilidade sobre o capital, aquela que tem uma fábrica, ela vai ter uma rentabilidade menor. Por quê? Porque ela imobilizou mais capital do que a outra que só revende. Então o ROIC ele trabalha, mais ou menos nessa linha. Primeira coisa é o imobilizado. A segunda é o capital de giro. O que é o capital de giro? Imagina o seguinte, são dois revendedores. Os dois no final do ano, eles têm o mesmo lucro também, seja R$100 mil. O primeiro, o que ele faz? Ele negocia com o fornecedor e paga à vista. Então ele pagou, legal. Aí ele deixou o produto no estoque e aí ele vendeu. Aí ele vendeu parcelado, em 12 vezes sem juros, por exemplo. Você concorda que desde a hora que ele paga o fornecedor, o tempo do estoque, mais o tempo para ele receber o dinheiro, ele fica bastante descasado de caixa. Esse descasamento vai exigir que ele tenha um dinheiro para colocar dentro da empresa. Vai deixar lá. Isso é o capital de giro. Agora vai ter um outro que vai fazer o seguinte, ele vai negociar com o fornecedor, mas ele vai negociar um prazo, que seja um prazo de 6 meses para pagar com o fornecedor. Aí ele fica estocado um mês e ele vende à vista. Você concorda que até o tempo de ele receber o dinheiro e pagar o fornecedor, ele vai estar com o capital de giro menor do que o primeiro. Ele vai precisar empregar menos capital para girar a sua operação. Quem tem menos capital de giro, dando o mesmo lucro, trabalha melhor o capital, ou seja, ele dá mais ROIC. Tem e-commerce, que gosta de trabalhar aqui no Brasil com parcelamentos grandes. Isso causa um descasamento de caixa. Então o capital de giro ele aumenta. Agora tem empresa que trabalha com menos parcelamento. Então, o que ela faz? Ela recebe o dinheiro antes, para quê? Para conseguir trabalhar esse dinheiro, pagar os fornecedores e se sobrar alguma coisa, ele consegue deixar isso no caixa. Quem tem ROIC mais alto, no longo prazo, tende a ter mais dinheiro sobrando. Qual que é a análise que o investidor tem dessa empresa? Se você tem mais dinheiro sobrando, a empresa ela pode investir para crescer ou ela pode distribuir esse dinheiro como dividendo para o acionista. O que é um bom valor de ROIC? O que você fala que é um ROIC interessante para uma empresa e bom para o investidor?
Dependendo de cada empresa que você analisa, de cada setor, tem um ROIC médio ali das empresas, né? Então é difícil você falar o que é um ROIC bom e o que é um ROIC ruim, né? O que a gente tem como regra em mercado é o seguinte: o ROIC ele mostra a rentabilidade sobre o capital operacional da empresa. O capital operacional da empresa ele geralmente é composto por capital de terceiros e capital próprio. Cada um tem um custo. Você só vai injetar dinheiro numa empresa porque você tem a expectativa que lá na frente ele te dê mais do que aquele dinheiro que você está investindo ou que você tem como opção de mercado. Então, vamos pegar um exemplo. Imagina que eu vá investir num título público, né? Se eu tomar a decisão de não investir no título público e investir na empresa, obviamente eu estou com a expectativa que esse investimento me dê um retorno maior do que no título público, né, por causa do risco. O ROIC ele tem que ser necessariamente maior do que o custo médio ponderado de capital da empresa, né? Para quê? Porque se você consegue rentabilizar a sua operação num índice maior, numa taxa maior do que o custo médio de capital, custo médio ponderado de capital, você tem em finanças o que a gente chama de agregação de valor. Você gera valor para a empresa. O valor dela sobe e, consequentemente, você pode esperar que ela vai ser um bom investimento. Existe alguma situação em que maximizar o ROIC não seja a melhor opção para a empresa? Sim. As questões financeiras, elas sempre têm que ter uma ligação com a estratégia da empresa. Porque, às vezes, a empresa ela tem um competidor que está entrando no seu setor. E ela está com aquele capital de giro bem otimizado. Então, ela parcela pouco, ela tem pouco estoque e ela paga os seus fornecedores ali com um prazo bem longo. Quando tem a iminência de uma entrada de um competidor, você tem que aumentar as barreiras de entrada dele. Geralmente como? Aumentando seu market share, que é uma das formas, vendendo mais, esperando que no futuro próximo o seu competidor ele desista de competir com você diretamente. Às vezes faz sentido você começar a aumentar um pouco do seu parcelamento e começar a pagar o seu fornecedor um pouco antes. Para quê? Para você conseguir, primeiro, fidelizar os seus fornecedores, então manter os seus fornecedores com você, primeira coisa. Segundo, se você parcelar um pouco mais, você aumenta suas vendas. Então a sua participação de mercado aumenta. Então você começa a bloquear a entrada do seu competidor. Só que qual que é a conclusão disso? Você vai aumentar o capital de giro da empresa. Se você aumenta o capital de giro da empresa, você diminui o ROIC dela, consequentemente. Só que neste caso, a ideia é você momentaneamente diminuir o ROIC para você conseguir, por uma defesa estratégica, manter sua posição de mercado para eventualmente bloquear o crescimento do competidor. Então, dependendo do caso, faz sentido você abrir mão de maximizar ROIC em detrimento de alguma questão estratégica. Outra situação é a estratégia de crescimento. Algumas empresas elas começam a otimizar tanto o capital operacional que começam a fazer o quê? Não tem crescimento de lucro e ela se mantém estável. Só que ela tem uma possibilidade de crescimento maior. Ou seja, ela otimizou o seu capital no momento errado. Sendo que ela poderia ter um espaço de mercado para crescer mais, ela decidiu parar o crescimento em detrimento da otimização de capital. Mas isso são situações onde você precisa analisar direito a estratégia da empresa com as questões financeiras. Então o ROIC ele se conecta com a estratégia, com os fornecedores, um plano de crescimento e a saúde financeira da empresa. Então, sem dúvida. É importante tanto o administrador quanto o investidor saber calcular o ROIC e analisar essa estratégia? Sem dúvida. Os índices financeiros eles servem para você ter uma métrica. O que é estar indo bem e estar indo mal? É você estar conectado com a sua estratégia. Você ter só a visão financeira e ela estar desconectada com a estratégia da empresa, isso é ruim. Isso que geralmente gera conflitos dentro da empresa. Se você simplesmente olhar os índices financeiros sem entender o link delas com a operação da empresa e com a estratégia, aí realmente vai ter aquele financeiro puro que a gente fala em mercado, que é aquele cara mais quadrado, que ele está focado só no trabalho dele e que não vai fazer um bom trabalho. Porque o CFO, por exemplo, que é o head da área financeira de uma empresa, ele precisa ajudar na estratégia também. Então, ele vai ajudar o CEO com os índices financeiros a tomar as melhores decisões estratégicas. E para o investidor também, O investidor ele vai olhar para uma empresa, vai analisar os índices e ele vai entender. O ROIC caiu esse ano, mas legal, eu entendo que eles estão numa estratégia defensiva, por exemplo. Então, ele acha que, apesar da rentabilidade sobre o capital estar menor hoje,
pô, faz sentido estrategicamente, é um bom investimento. Os gestores lá da empresa estão fazendo um bom trabalho. E aí você vai lá e faz o investimento. Ótimo, Renato. Muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado tanto os nossos alunos como as outras pessoas que têm interesse em saber mais sobre ROIC, o que que é, como calcular o ROIC e como ele se relaciona com a estratégia da empresa. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse ou outros temas, fala com a gente nos nossos canais de contato, através do Instagram, do próprio YouTube ou através do nosso e-mail, enviando alguma sugestão de tema que a gente possa trabalhar aqui. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.